Sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que estejam todos muito bem, porque a coisa não está fácil, né? A pipoca está assando aqui no território tupiniquim e as bombas estão caindo no Oriente Médio. A coisa está horrível por lá. Então nós vamos falar sobre o nosso problema aqui no Brasil e vamos falar sobre o Oriente Médio. Eu espero que vocês assistam até o fim, porque são notícias importantes que podem até afetar o Brasil, podem acreditar. Mas, fato é que hoje então, desde ontem à tardinha, depois que eu fiz o vídeo para variar, né, estourou a bomba, né, que foi revelada aí pela revista Veja, que vocês já estão sabendo, mostrando que o tenente-coronel Mauro Cid teria mentido ao Supremo Tribunal Federal ao omitir aquelas mensagens comprometedoras trocadas em aplicativos, usando o nome de sua esposa, o telefone de sua esposa possivelmente, né? E claro que isso colocou a delação de Mauro Cid em xeque. Desmontou a narrativa, destruiu. Em qualquer país minimamente sério, esse processo já estaria anulado, porque a delação que serviu de base para se abrir o inquérito de suposto atentado de golpe, né? Tentativa de golpe, foi por água abaixo. Caiu por terra, porque se uma delação está totalmente errada e forçada, como nós sabemos, tinha que cancelar de imediato. Mas aqui é Brasil. Então, nós sabemos aí, de acordo com a revista Veja, que o Mauro Cid manteve comunicação, né, ativa e prolongada com interlocutores políticos, mesmo depois de ter iniciado sua colaboração premiada com a Polícia Federal. E isso contraria diretamente a versão apresentada ao Supremo, né? Ou seja, o militar afirmava ter enviado um único áudio, aquele áudio que vocês bem se lembram, e se não lembram, eu vou mostrar agora. É rapidinho, prestem atenção. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e que eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração, sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei: quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. O Alexandre de Moraes já tem
já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também, quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Muito bem. Todo mundo já viu esse áudio. No começo todos diziam que poderia ser fake, não era fake, mas fato é que é uma gravação e que foi apresentada também pela própria revista Veja, né? Muito bem. Mesmo que o Mauro Cid tenha desmentido o que disse nesta gravação, né? Quando ele foi submetido ao interrogatório no início dessa semana, perante o ministro Moraes, ele não tem como apagar o que foi falado. Gravação é gravação, porque ele realmente fez, ele falou, e não importa se foi a propósito ou foi um desabafo. Fato é que esse conteúdo mostrado pela revista Veja ontem compromete a versão oficial que foi prestada por ele em seu depoimento e levantam suspeitas de que a delação premiada foi sim manipulada ou incompleta, né? Enquanto vocês vão ver nas imagens aí do que saiu ontem na revista Veja, nós vamos falando aqui que muito provavelmente a Procuradoria-Geral da República, se séria for, coisa que eu duvido que o Paulo Gonet já deu amostras de que ele é um militante petista e nada mais que isso, mas se for séria, a PGR deverá reavaliar os termos do acordo da colaboração, porque se for comprovada mesmo a omissão deliberada de informações, o que já está confirmado com essa exposição da revista Veja, né? Essa delação tem que ser anulada. O que chama atenção é que depois dessa bomba, hoje pela manhã, logo cedo, o ministro Moraes determinou a prisão de Mauro Cid e depois a revogou. Poucos instantes depois revogou o próprio mandato de prisão do Mauro Cid, o que chamou muita atenção. E ele revogou justamente no momento em que a Polícia Federal já estava na residência de Mauro Cid. Por que será? Ora, em minha humilde opinião, a sua prisão, já no dia seguinte ao anúncio da matéria da revista, que foi no fim da tarde de ontem, comprova ou comprovaria, através do próprio ministro, que a delação de Mauro Cid, que embasou todo o inquérito da tentativa de golpe de Estado, teria que ser nula. Se ele mandou prender, é porque ele aceitou o que saiu na revista Veja. E, consequentemente, todo o processo tem que ser anulado. Para a imprensa globalista aí, não. A Globo News acha que o motivo foi outro, que é uma situação que está relacionada ao ex-ministro de Jair Bolsonaro, o Gilson Machado, que eu vou falar já já para vocês. A defesa do Mauro reagiu a essas acusações e protocolou um pedido no Supremo para que seja aberta aí uma investigação sobre o perfil que teria originado as mensagens. Os advogados afirmam que os conteúdos divulgados são falsos, grotescamente fabricados, e acusam terceiros de sabotagem contra o seu cliente. Bom, advogado está aí para isto, ele é pago para isso, para defender o seu cliente. Mas fica muito difícil dizer que esses prints apresentados pela revista Veja são falsos,
pois combinam muito bem com a gravação apresentada agora há pouco a vocês, que vocês viram e que foi revelada também pela própria revista. Aliás, a Veja apresentou aquele áudio em março de 2024. Essas mensagens são absurdas em sua forma e conteúdo, diz aí a petição apresentada pelo advogado do Mauro Cid, né? E que ainda solicita que a Polícia Federal investigue a autenticidade das mensagens e apure possíveis crimes de falsidade ideológica. Agora, o pior estava para vir, né? Para completar essa bagunça toda, logo cedo hoje, na quinta-feira, sexta-feira, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro de Turismo Gilson Machado em sua residência lá na cidade de Recife. Vamos lembrar aqui, fazer um parênteses, que Gilson Machado é o nome escolhido por Jair Bolsonaro para disputar o Senado em 2026, né? E nós sabemos que o que a esquerda está fazendo é, através do Supremo Tribunal, eliminando todos os candidatos da direita, os que irão disputar e os que já são parlamentares. Eles estão tirando todos os parlamentares do PL fora da política brasileira. Mas a detenção de Gilson Machado faz parte de mais uma fase, dizem eles, né, da Operação Tempus Veritatis, que é conduzida aí com autorização do ministro Moraes. Por incrível que pareça, a Polícia Federal disse que Gilson Machado teria atuado no último dia 12 de maio para obter a expedição de um passaporte português junto ao consulado de Portugal, lá no Recife, em favor de Mauro Cid. O objetivo seria viabilizar sua saída do território nacional, fugir do Brasil. Isto por si só beira ao ridículo, pois como uma pessoa tem o poder de pedir passaporte para outro que nem faz parte de sua família, que não tem parentesco algum com ele? Que eu saiba, Gilson Machado não é um despachante. Ou ele é? Acredito que não. Quando ele estava saindo, o Gilson Machado, quando ele estava saindo do IML, onde passou aí pelo exame de corpo de delito, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ele esteve no consulado de Portugal para tratar da renovação do passaporte português de seu pai. E que isso é facilmente comprovado, porque o passaporte está para sair. E inclusive ele estava com o seu irmão. E que ele não tem nada a ver com Mauro Cid. Simples de se comprovar através do próprio consulado português, né? Por que que eles vão primeiro prender para depois irem perguntar se realmente o Gilson Machado foi até o consulado para tirar visto para outra pessoa? Mas eles primeiro prendem, por quê? Eles precisavam também abafar, né, a bomba que foi o interrogatório de Jair Messias Bolsonaro, que virou do avesso a cabeça do Moraes, virou do avesso este inquérito de tentativa de golpe de Estado, né? Virou do avesso toda a narrativa que havia sido criada, e a projeção do nome de Jair Bolsonaro por conta do evento aumentou, e muito. Então eles precisavam abafar esse assunto enfiando uma outra situação. Vamos juntar o útil e o agradável. Vamos acusar Gilson Machado de estar tentando ajudar o Mauro Cid a viajar. Isto abafa os acontecimentos do início dessa semana, nos interrogatórios, e ao mesmo tempo elimina um candidato ao Senado. Essa é a ideia. Não venham querer dizer que a ideia é outra. Além do mais, a fim de que, ou para que, Mauro Cid iria fugir para Portugal, se praticamente toda a sua família está lá nos Estados Unidos? Segundo o site da CNN,
a ida de familiares do tenente-coronel Mauro Cid para os Estados Unidos nos últimos dias teria acendido o alerta da Polícia Federal. Segundo aí a tal da Daniela, né, a esposa, a filha mais nova e o pai saíram do Brasil em direção aos Estados Unidos via Panamá. E hoje, para hoje à noite, está marcada a viagem da filha mais velha do Mauro Cid para os Estados Unidos. O que todo mundo já sabe é o seguinte: lá nos Estados Unidos mora um irmão do Mauro Cid, né? Ou seja, que poderia inclusive custear as despesas para todos eles. Então, se fosse o caso de Mauro Cid querer viajar, sair do Brasil, seria para os Estados Unidos, não em Portugal, onde ele iria ficar isolado. Né? Muito bem. Além de toda esta tramóia, digamos assim, existe agora uma situação que chama atenção e muito. Primeiro, que é o fato de que nesse exato momento em que eu estou gravando o vídeo, são aproximadamente aí 16 horas e 34 minutos, Mauro Cid está na Polícia Federal, prestando esclarecimentos novamente, mais uma vez, né? E sabe-se lá o que vai sair desse interrogatório na Polícia Federal. Por quê? Se realmente se verificar que Mauro Cid tinha a intenção de fugir, ou de que ele realmente mentiu na delação premiada, ele fechou as portas para qualquer oportunidade de livramento. Muito pelo contrário, vai comer cânica na pesada. Então, eu acho que essa conversa de que ele estava tentando fugir não faz muito sentido, porque se ele fez uma delação falando a verdade, e ele tem como provar o que ele falou, para que queria jogar tudo pro ar? Porque se ele fez delação, ele vai ter benefícios. Vai pegar pouco tempo de cadeia, sua família não vai ser atingida, então ele jogaria isso pro ar? Não, não combina. Não combina, e o que a gente sabe é que desde o início Mauro Cid foi sim coagido a fazer aquela delação, assim como foi coagido em outra situação quando foi interrogado pelo próprio Moraes, que o ameaçou de prender sua esposa, sua filha, se ele não falasse a verdade. Vocês se lembram disto? É isso que está acontecendo, né? Vamos ficar atentos, porque obviamente até o fim do dia, início de noite, nós teremos mais informações, não através do Terra Brasilis, porque o vídeo já estará colocado no ar, mas à noite vocês ouvirão isso em muitos lugares. Agora, meus amigos, é muito sério o que nós vamos conversar agora, porque, mudando de assunto, temos que lembrar que a escalada de tensão entre Israel e Irã atingiu seu ponto mais crítico desde as últimas 48 horas e parece-me que desde sempre. Nesse exato momento, o Irã está revidando e bombardeando Tel Aviv também. Ou seja, Israel está mandando uma chuva de mísseis para dentro de Teherã e o Irã está revidando. Não se sabe se diretamente o próprio Irã ou se através do Hezbollah ou de fugir o nome, que estão que são aliados do Irã e sustentados pelo Irã, diga-se de passagem, né? Então, a verdade é que o pau está quebrando, o fogo está ardendo e a tendência é que aumente essas tensões, até porque o próprio Estados Unidos, que já avisou que não tem nada a ver com isso, já preparou suas tropas que estão espalhadas no Oriente Médio. Então, nós sabemos aí que Israel começou uma operação militar de nome Leão Ascendente, né, em português, contra alvos estratégicos do solo iraniano. Destruiu muitas bases militares, centros de enriquecimento de urânio, causou um estrago inesperado para os iranianos, o que pode abalar a relação geopolítica mundial
e provocar uma nova guerra de proporções inimagináveis. A ação realizada na madrugada de ontem para hoje representa aí o maior ataque direto de Israel ao território iraniano. Isso desde as últimas décadas. E pode marcar, claro, o início de uma nova fase no conflito, principalmente geopoliticamente falando. O estopim dessa situação começou na terça-feira, dia 11 de junho, quando a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório alarmante. O Irã vinha enriquecendo urânio a níveis próximos ao grau de armamento nuclear, acima dos 60% de enriquecimento, e instalando novas centrífugas ultramodernas, violando acordos nucleares anteriores. Essa informação aí acendeu o sinal vermelho entre aliados ocidentais, sobretudo em Israel, que há anos alerta para o risco de um Irã com armas nucleares. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou imediatamente uma reunião de emergência com o Gabinete de Segurança. E segundo fontes militares, foi a partir daí que o plano de ataque previamente elaborado foi colocado em prática. Isso com a aprovação do alto escalão militar de Israel. Em um discurso que foi televisionado no dia 12, Netanyahu foi enfático. Israel não vai repetir os erros do passado. Não esperaremos para ver uma bomba atômica cair sobre nossas cabeças. Essa operação foi batizada aí de Rising Lion, que é leão ascendente, né? E envolveu caças F-35, drones, guerra cibernética e unidades especiais de sabotagem. Dizem que o pessoal do Mossad se infiltrou no território iraniano e colocou adequadamente bombas em diversos setores importantes do Irã e que, através de sistema remoto, estão explodindo lá no território, lá em Teherã. Esses alvos incluíam instalação nuclear de Natanz, fábricas de mísseis em Esfahan, bases da Guarda Revolucionária do Irã e até residências de altos comandantes. Entre os alvos confirmados estão a central nuclear de Natanz, onde, segundo Israel, estaria ocorrendo o enriquecimento acelerado de urânio, fábricas de mísseis balísticos e drones armados, instalações da Guarda Revolucionária Iraniana, residências e veículos de figuras-chave como o comandante Mohammad Bagheri, o Hussein Salami e o general Golan Ali Rashid. Vocês estão vendo aí as imagens. Segundo fontes iranianas, claro, ao menos 34 pessoas morreram, incluindo civis e membros do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Isso até esta manhã aqui do Brasil. Logo após os ataques, o governo iraniano fechou o espaço aéreo do país, colocou forças armadas em alerta total e iniciou mobilizações em bases próximas ao Golfo Pérsico. O líder supremo Ali Khamenei classificou os ataques como um ato de guerra patrocinado pelo Ocidente e prometeu resposta implacável, que já está acontecendo, né? Agora, enquanto isso, a Casa Branca, sobre o governo de Donald Trump, confirmou que foi informado com antecedência por Israel que eles iriam atacar o Irã, mas negou envolvimento direto. Porém, as tropas americanas foram colocadas em alerta em bases no Iraque, no Kuwait e Bahrein. As embaixadas em Bagdá e Beirute evacuaram parte do pessoal não essencial. Segundo o governo americano, os Estados Unidos reconhecem o direito de Israel à autodefesa, mas monitoram os desdobramentos com extrema cautela. Além disso, acusam o Irã de ignorar os alertas e afirmam que os Estados Unidos vão tomar medidas adicionais, se necessário, para proteger seus aliados na região.
Enquanto a ONU, a União Europeia e líderes do Golfo pedem contenção, países como Rússia, China, Turquia e Arábia Saudita condenaram os ataques israelenses. Em decorrência da ofensiva, as negociações nucleares previstas entre Irã e Estados Unidos em Omã foram suspensas. A China ordenou a saída imediata de seus cidadãos do Irã. A Austrália e a União Europeia emitiram notas pedindo moderação e respeito ao direito internacional. Nos mercados, o barril do petróleo subiu, as bolsas de valores na Europa e Ásia caíram e as companhias aéreas redirecionaram voos que cruzavam o espaço aéreo iraniano, iraquiano e sírio também. Vejam esse mapa. O ataque marca o colapso do último vestígio de contenção diplomática entre dois dos maiores inimigos do Oriente Médio. Então, a coisa está fervendo. E aí começa a entrar as diversas diplomacias no cenário. E para variar, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, emitiu uma nota oficial condenando o ataque de Israel ao Irã, afirmando que o bombardeio representa uma grave violação da soberania de Teherã e criticou a ação de Israel como um passo perigoso rumo a um conflito de ampla dimensão. O Itamaraty classificou o ataque como inaceitável, destacando que o Brasil defende a segurança internacional e o respeito às fronteiras nacionais. A nota destaca ainda a importância do diálogo diplomático para evitar uma escalada regional. Claro, por conta disto, de tanto falar besteira, o que aconteceu? Israel determinou o fechamento da embaixada israelense em Brasília, E que fique bem claro que não é Israel que está se afastando do Brasil, disse seu embaixador. É o Brasil que está se afastando da verdade histórica. Após o Inácio condenar apenas Israel e ignorar o regime iraniano, então Israel decidiu fechar sua embaixada em Brasília e também suspendeu atividades diplomáticas em outros países que também não apoiam Israel. Quando a diplomacia se cala diante do terror e critica, quem se defende, ou melhor, e critica quem se defende, claro que isso deixa claro de que lado está o Brasil. Que o Brasil está apontando o dedo somente para Israel, como se estivesse defendendo o Irã, como defende a Rússia, como defende a China, como defende a Venezuela, Cuba, e dessa história nós já sabemos. Então, nós temos sim que nos preocupar, porque as consequências poderão surgir, poderão cair no nosso colo também, se a coisa ferver, se a coisa aumentar, porque tem tudo para aumentar esse conflito lá no Oriente Médio. A situação é séria, é grave, e justamente no momento para os Estados Unidos, onde ele acaba sendo obrigado a voltar sua atenção máxima lá para o Oriente Médio, enquanto poderia estar pegando um pouquinho desse tempo para olhar aqui dentro do Brasil e assistir tudo o que está acontecendo aqui dentro. Infelizmente para nós, temos que esperar um pouquinho mais, Mas por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Tenho certeza que agora à noitinha vai ter muito mais notícias. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.